Teve uma matéria que chegou pra mim, eu acho que era da BBC ou do G1, aquelas que aparecem no celular quando você acidentalmente rola a tela para um lado errado, você queria ir pro menu, mas você rola pro outro lado, ele vai para umas notícias. Aí de vez em quando tem algumas coisas interessantes lá, né? Quer ver BBC Saturnália? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que talvez seja uma estradinha, um trilho, um eixo para nossa discussão aqui ficar mais organizada. Porque sempre aparece essas matérias nessa época do ano, por razões óbvias, já que o Natal acontece todo ano, as matérias sobre o Natal vão acontecer nessa época do ano, e uma porcentagem substancial dessas matérias sobre a história do Natal é traçando comparações com outros fenômenos históricos, como a Saturnália, como o solstício de inverno, como o Sol Invictus, como Deus Tammuz. Esse já é bem viajado, a gente pode falar sobre esse depois também. Mas essa matéria só menciona realmente Saturnália, solstício de inverno e Sol Invictus, né? Então a gente vai pegar aqui de novo, isso aqui sempre aqui no canal. Não estou pegando isso aqui como fonte, não, tá? Tô pegando isso aqui só para a gente ter alguma coisa para falar por cima, tipo um react, só que de notícia. Como celebração pagã na Roma Antiga deu origem à festa de Natal. Aí, aqui, ó, Saturnália era um feriado romano destinado, uma festa, né? Romana destinada a dar as boas-vindas ao inverno. E aí a matéria diz: o Império Romano deixou como legado ao mundo ocidental, entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico, etc., corpo de bombeiros, não é esse o nosso tema, né? Mas talvez um elemento menos conhecido, a festa do Natal. Não é tão menos conhecido assim, porque todo ano, há muitos anos, isso aparece nas redes sociais, né? De novo, com alguns méritos, tá? Mas tem muitos exageros também. Em uma das principais celebrações do cristianismo, hoje marcada por árvores luminosas, Papai Noel, manjedoura e reuniões familiares, é difícil ver qualquer vestígio da cultura romana, principalmente porque, por mais de 5 séculos, o Império Romano era um povo, era formado, né, por um povo que acreditava em múltiplas divindades. Beleza. A resposta a essa pergunta se refere a uma celebração romana em particular, a Saturnália, o rito com o qual o inverno era recebido no Império Romano. A escolha do dia 25. Aí ele vai citar aqui o Diarmaid MacCallum, que é o cara que escreveu esse livro aqui, ó. Esse introdução à história do cristianismo aqui, bem poupuda, né? O Diarmaid MacCallum, que é um autor muito bom, né? Mas vamos ver o que ele diz aqui. A escolha do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo, diz Diarmaid MacCallum, professor de História da Universidade de Oxford, no Reino Unido, à BBC News Mundo, um serviço de notícias em espanhol da BBC. Tá? Então, a escolha do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui há controvérsias, porque há uma... O Diarmaid MacCallum, ele está aqui indo pela linha da teoria da cristianização. Vocês já devem ter assistido o vídeo aqui no canal sobre o porquê do dia 25 de dezembro. Se não, assistam. Mas tem duas linhas principais de compreender por que o dia 25 se tornou o dia do Natal. Uma é chamada teoria da cristianização, que é que essa já era uma data importante no mundo romano e foi apropriada para o cristianismo triunfante, ali depois que ele é adotado pelo Império Romano, ou no processo de se tornar o cristianismo triunfante, no quarto século ali. E a outra teoria tem a ver com um cálculo que é feito, e uma das datas desse cálculo é a data de Páscoa, o dia 14 de Nissan, que transposto para o calendário romano, daria dia 25 de março. E aí 25 de março seria a concepção de Jesus, que você soma 9 meses, dá 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus. Então, assim, a ideia de que o 25 de dezembro não tem nada a ver com a Bíblia, assim, os cálculos eles usavam a data da Páscoa, que seria a data da morte de Jesus, então tem a ver com a Bíblia, né? Se a gente for pela teoria do cálculo, mas ok. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como luz do mundo. Isso que pode ser também, né? As duas teorias, tanto a do cálculo quanto a da cristianização, elas são compatíveis uma com a outra. Você faz um cálculo baseado em datas bíblicas, ou pelo menos que pretendem ter alguma conexão com a Bíblia, e se o resultado do cálculo cai numa data que já é significativa, por eventos astronômicos, por exemplo, como o solstício, melhor ainda, né? Reforça ainda, carrega ainda mais de simbolismo a coisa. Então uma coisa não é incompatível com a outra. Agora, um detalhe. Vejam que ele está falando aqui de solstício de inverno. Solstício de inverno e Saturnália são coisas diferentes.
tá? A gente vai comentar depois disso, porque isso é muito confundido. Saturnália, solstício de inverno, nascimento de sol invicto, são três coisas completamente diferentes, né? Mas aí continua. Os costumes festivos e desregrados da Saturnália, na mesma época do ano, naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV o cristianismo estava se tornando mais preeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com antigos costumes não cristãos. Isso faz sentido mesmo dentro da teoria do cálculo. De novo, né, se você calcula a data do nascimento de Jesus, ela cai num evento, num período do ano em que já aconteciam festas, é muito mais fácil você adaptar uma festa cristã nesse contexto, já propenso à festa, que as pessoas já estão acostumadas a celebrar, do que você começar uma nova data, né? Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e celebrações cristãs e como chegaram aos nossos dias? E depois a gente fala sobre a Saturnália também, o que é cada uma dessas coisas. A Saturnália era um festival realizado, bom, ele já vai falar aqui, né? Realizado pelos romanos antigos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, para marcar o solstício de inverno no calendário juliano. Não tem uma conexão necessária entre a Saturnália e o solstício de inverno. O solstício de inverno, no calendário romano, era marcado no dia 25 de dezembro, de fato. O solstício de inverno. Apesar de astronomicamente ele acontecer mais ou menos 22 ou 23 de dezembro. A Saturnália era uma festa de caráter agrícola, fazia memória, né, a uma questão de festas antigas agrícolas, e era uma celebração do deus Saturno. Daí Saturnália. Saturno é o pai de Júpiter, que são equivalentes a Crono e Zeus na mitologia grega. Então você tem essa festa a Saturno, por quê? Porque Saturno, na mitologia grega romana, né, Júpiter, Cronos e Saturno, nas mitologias grega e romana, era visto, tinha a ideia de que ele havia sido o regente do cosmos, ele era o deus mais poderoso de todos, antes de ser destronado por seu filho, Zeus Júpiter. E essa era em que ele reinava, é associada à chamada Era de Ouro, que era quando viviam seres humanos que tinham uma data enfim, sobreviviam por tempo indeterminado e quando morriam era como se dormissem, né? Não sofriam. A agricultura dava os seus frutos sem nenhum problema, sem você precisar trabalhar a terra. Antigamente tudo era melhor, essa é a ideia, né? Então a época da Saturnália era um momento do calendário romano de reviver esse tempo mítico de Saturno, em que não havia hierarquias sociais opressivas, então os escravos se comportavam como se fossem senhores ou como se fossem livres. Você tinha grande abundância por causa dessa questão relacionada à colheita, né, da abundância dos tempos da Era de Ouro e por aí vai. Isso não tem uma conexão necessária com o evento astronômico do solstício de inverno, né, que é o dia mais curto do ano, depois do qual todos os outros dias serão maiores do que ele, que era celebrado dia 25 de dezembro. Não há nenhum registro de Saturnálias acontecendo dia 25 de dezembro. Né, para mostrar que não há uma conexão entre essas coisas, a Saturnália acontecia entre o dia 17 de dezembro, se estendia até mais ou menos o dia 20, e posteriormente, alguns períodos, por exemplo, nos tempos de Caracalla e outros imperadores, acho que no tempo de Nero também, eles ampliaram essa celebração da Saturnália para chegar até o dia 23, no máximo até o dia 24 de dezembro, mas nunca dia 25 de dezembro. Então não é a mesma festa, né? Porém, a festa começava 8 dias antes, em 17 de dezembro, aqui, ó, exatamente, né? Mas, de novo, não chegava no dia 25 de dezembro, quando as normas que ordinariamente regiam a sociedade eram invertidas. Os homens se vestiam de mulher, os senhores se vestiam de servos, é isso, né? Esses ritos de inversão, que é muito comum em várias sociedades pelo planeta, né? Uma espécie de válvula de escape, porque a manutenção de uma sociedade ordeira necessita alguma dose de repressão e, em determinado momento do ano, você abre uma válvula de escape para essa repressão não colapsar o sistema, né? É tipo esses filmes The Purge, né? Eu acho que a premissa é essa, eu nunca assisti, mas que tem um dia no ano em que o pessoal pode cometer crimes, uns negócios assim, né? Então é igual o carnaval também. Porém, a festa começava a parará pororô, mas começaram então as semelhanças com o Natal, que conhecemos nos dias de hoje. As casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas e presentes eram trocados. Bom, velas acesas acontecia ao longo de todo o ano, né? Porque não tinha iluminação artificial. Então, assim, quão significativo são essas velas acesas? Eu não sei a que documentação o texto se refere. Presentes eram trocados, de fato. Isso aqui é significativo. Presentes eram trocados durante a Saturnália, e é uma festa caracterizada por isso, né? Essa troca de presentes era uma das características. Essa questão de decoração com folhagens, isso é meio incerto também documentalmente.
se eram utilizadas plantas perennifólias, né, essas plantas sempre verdes, para simbolizar uma vitória sobre o inverno, ou se isso foi atribuído posteriormente a Saturnália. Até onde eu pesquisei, tanto na fonte lá do Philip Noffert, também no Steven Heismans, não há muita clareza assim se de fato esse uso de árvores de plantas perennifólias caracterizava as Saturnálias. Mas beleza. Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno, daí o nome, sempre foi caracterizada pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval, diz a historiadora Margaret Johnson, da Universidade de Newcastle, na Austrália, em entrevista à BBC News Mundo. Johnson enfatiza que a celebração em homenagem a Saturno, no início do inverno, tinha um significado. Saturno era a principal divindade dos romanos. Nesse momento, né? Mas assim, se você for pensar em termos de proeminência sobre o panteão romano, Júpiter é a principal divindade dos romanos. Não sei de onde o que essa historiadora está fazendo referência aqui, ou se a reportagem talvez tenha comunicado mal isso aí. Mas beleza. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais. Como os dias encurtavam e de alguma forma a terra morria de forma simbólica, era necessário que o deus do tempo e da comida ficasse feliz. E como parte dessa tradição de agradar a divindade e as outras pessoas presentes eram introduzidos. Historiadores situam o nascimento de Jesus nos meses de março e abril. Tá, isso aqui é outra história. Como parte das festividades, os romanos trocavam presentes, velas, chinelos de lã, chapéus e até meias, e o faziam entre famílias enquanto os escravos desfrutavam do tempo livre. Mas a historiadora lembra que além da Saturnália, os romanos tinham outra celebração importante: o dia do nascimento do sol invicto ou não conquistado, Natalis Solis Invictis, ou Invicti, né? Que era celebrado todo dia 25 de dezembro, segundo diversos documentos dos tempos romanos. Isso aqui é falso, simplesmente falso. O nascimento do Sol invicto era celebrado todo dia 25 de dezembro, segundo diversos documentos romanos. Não há diversos documentos romanos. Há um documento romano, que é o Cronógrafo de 354, que é um documento que talvez fale que o nascimento do invicto, mas não diz qual invicto é esse, pode ser de fato um atributo do deus Sol ou de outra figura qualquer, ou de outro deus qualquer, que o nascimento do invicto era marcado no dia 25 de dezembro. As datas do Sol Invicto, e aqui deixa eu abrir o Paint aqui, o pessoal lá do Clube do Livro gostou do Paint como ferramenta didática. Vamos lá. A gente tem o Natal, a gente tem o solstício de inverno, né? Floquinho de neve. A gente tem o nascimento... A gente tem a Saturnália, e a gente tem o nascimento de Sol Invictus. Nascimento do Sol Invictus. Beleza. E aqui, né? Nascimento de Jesus. São 4 coisas diferentes que não se confundem. A Saturnália não é a comemoração do nascimento do Sol Invictus e nem está diretamente relacionada ao solstício de inverno, apesar das datas serem próximas. O nascimento de Sol Invictus e a celebração de Sol Invictus, ela é situada historicamente, tem documentos, vários documentos romanos aí sim, que situam o nascimento do Sol Invictus, ou melhor, festas do Sol Invictus, principalmente em agosto, várias atestações em agosto, outras em outubro também, e também dezembro, se eu não me engano, dia 11 mais ou menos. A única fonte que fala de nascimento do Invicto, de novo, que não há uma referência explícita ao Deus Sol, porque Invicto é um título genérico que você poderia usar para imperadores e tal. O único é o Cronógrafo de 354. Então, essa é a única documentação que fala sobre o nascimento do Invicto no dia 25 de dezembro. Beleza. O maior historiador vivo, e pode estar errado, mas é o maior especialista no Deus Sol hoje, no estudo histórico sobre o Deus Sol romano mediterrâneo, que é o Steven Heismans, ele, por exemplo, discorda que essa menção faça referência ao Deus Sol. Ele acha que não tem nada a ver. Por quê? Além de estar situada nesse documento numa data que não é típica, que aparece em outras documentações relacionadas ao Deus Sol, é dito que o nascimento do Invicto era celebrado com 30 carruagens. Uma corrida de 30 carruagens. O problema é o seguinte, que todas as celebrações do Sol Invictus que aparecem nas documentações fazem referência a múltiplos de 12.
Por exemplo, corridas de 36 carruagens. O fato de 30 não ser um múltiplo de 12 é uma coisa que é uma pista para o Steven Hymas, pelo menos, de que essa celebração não tinha a ver com o Sol, porque o número 12 era fundamental, simbolicamente, na celebração do Sol. Então, assim, existe... Vamos voltar lá no texto, né? Então, o texto diz o seguinte, né? Que o nascimento do Sol invicto era celebrado dia 25 de dezembro. Não, o que a gente tem, segundo diversos documentos dos tempos romanos, não. Segundo um documento dos tempos romanos, o nascimento do invicto, talvez o Sol, talvez não, foi celebrado dia 25 de dezembro, pelo menos no ano 354. Aí diz, no almanaque do século IV, o calendário de Filócalo, é exatamente esse. Esse é o cronógrafo de 354, é o mesmo documento. Menciona-se uma celebração do Invictus, realmente, mas não como Sol, em 25 de dezembro, que é provavelmente uma referência ao Sol invicto. Ah, olha só. A historiadora consultada, ela deixa uma margem de dúvida, né? Ela diz que é uma celebração do invicto em 25 de dezembro, em um documento que é provavelmente, na opinião dela, o Steven Hymas discorda, mas pode ser que ela seja certa também, que é provavelmente uma referência ao Sol invicto. É isso. Essa extrapolação aqui está incorreta, mas a historiadora consultada provavelmente falou algo dentro do que os outros historiadores também que pesquisam esse tema concordam, né? Que a celebração do dia do Sol invicto, dia 25 de dezembro, é altamente duvidosa. É nesse documento que se faz referência à primeira menção do 25 de dezembro como nascimento de Jesus, acrescenta a historiadora. De fato, a primeira menção ao nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que eu saiba, é no cronógrafo de 354, né, no calendário de Filócalo, mas documentos anteriores do segundo e terceiro século, da virada do segundo para o terceiro século, como os Júlios Africanos, fala da concepção de Jesus dia 25 de março, associado a um equinócio, inclusive. Então, assim, 25 de março mais 9 meses de gestação, 25 de dezembro. Então, apesar de explicitamente autores antes desse calendário não falarem do nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, eu acho que autores antes falarem sobre a concepção de Jesus no dia 25 de março é praticamente falar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. É verdade que no fim da era romana, o Natal já fazia parte do calendário romano. Foi um processo gradual, segundo os historiadores, que teve a ver com a hibridização ou amálgama de tradições. Em meados dos primeiros séculos, os cristãos já haviam chegado em Roma e começaram a moldar a sociedade do império. À medida que o cristianismo se tornou mais arraigado no mundo romano e a antiga religião politeísta ficou para trás, os cristãos se adaptaram a esses ritos estabelecidos e se tornaram seus. De novo, isso pode ter acontecido mesmo, provavelmente aconteceu. O cristianismo, quando vai se tornando a religião mais preponderante no império, ela vai absorvendo elementos culturais diversos, inclusive festividades que já aconteciam em várias épocas do ano, né? É muito plausível que tenham escolhido essa festa pela sua relação com o Renascimento, mas dessa vez com o renascimento de Cristo, a quem ao mesmo tempo foi confiada a missão de os redimir e conduzir à vida eterna. Ela está fazendo uma relação com aquela possibilidade do Sol invicto ter sido referência, né? Que de novo é algo muito incerto. Já no século IV, tudo passou a estar escrito. Entre 320 e 353, o Papa Júlio I fixou a solenidade do Natal em 25 de dezembro, talvez como estratégia para converter os romanos. Eu não sei sobre isso aqui não. O Papa Leão I foi quem primeiro confirmou no século V data de 25 de dezembro como comemoração do nascimento de Cristo. Tá, então uma solenidade aqui, né, no século IV, é isso que eu não sei. E no dia 25 de dezembro, no quinto século, foi oficializado, é essa a ideia? Não sei. No ano 449, o Papa Leão I estabeleceu a data para a comemoração do nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica, e finalmente o imperador Justiniano, em 529, o declarou feriado oficial do Império. Então começou-se a supor que Jesus havia nascido em dezembro. No entanto, mas assim, começou-se a supor, não, se consolidou a tradição do nascimento de Jesus em dezembro, porque é isso, de novo, né? Se a gente pega o Július Africano falando que Jesus foi concebido dia 25 de março, então a gente já tem, da virada do segundo para o terceiro século, essa ideia de que Jesus teria nascido em dezembro. No entanto, no século XV, o historiador italiano Polidoro Virgílio começou a notar as semelhanças entre vários ritos pagãos e celebração do Natal. Polidoro Virgílio apontou a conexão entre a tradição predominante inglesa. Aqui já é outra coisa, né? The Lord of Misrule. Deve ser uma referência. O senhor do mau comportamento, algo nesse sentido.
e o costume equivalente ocorria na Saturnália. Então tem uma festa, parece, eu não sei o que é essa festa também, mas parece que é uma festa inglesa, tradicional, em que havia essa inversão de papéis, esse momento de válvula de escape, né? Esse rito de inversão, essa festa de inversão, e isso tem uma associação com a Saturnália. É bem provável. Ambos envolviam senhores e servos ou escravos trocando papéis por um dia, beleza. Desde então, busca-se a data exata do nascimento de Jesus, que alguns historiadores situam em meados de março ou início de abril. Isso que é impossível saber, né? Tem alguns cálculos que o pessoal faz a partir de quando os sumos sacerdotes trocavam de posto, aí um cálculo com Zacarias, que é o pai de João Batista, um negócio de ovelhas do rebanho não estar no frio, nas noites frias do inverno, mas isso aí não tem substância para fazer nenhuma datação assim, do nascimento preciso de Jesus. Mas a influência é tão forte que continuamos a comemorar com presentes, festas e reuniões familiares no dia 25 de dezembro. Mas não por causa dessa influência ser tão forte, né? Mas essa influência é um dos fatores. Se a gente volta lá para o Pente, a gente tem uma tradição do cálculo, né? Um cálculo que é feito que situa o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, depois procurem aí, que é independente, ela não necessita nem do solstício de inverno, nem da Saturnália, nem do nascimento de Sol Invictus. O fato é que, como essas coisas aconteciam num período muito próximo do ano, é perfeitamente possível e bastante plausível, provável, que sentidos, práticas, formas de comemorar, tradições dessas três festas tenham sido absorvidas no período do Império Romano cristianizado para a comemoração do nascimento de Jesus. Agora, isso não é a mesma coisa que dizer que o dia 25 foi escolhido por causa de uma dessas festas ou todas elas, né? Até porque, como eu disse, o nascimento de Sol Invictus, segundo os principais historiadores que pesquisam sobre essa divindade no mundo romano, não acontecia no dia 25 de dezembro. A Saturnália nunca aconteceu, segundo documentação antiga, no dia 25 de dezembro. E o solstício de inverno, sim, esse sim.